Eu sou Rafael, psicólogo, e o medo do abandono é o desejo de manter os outros por perto para não ter que lidar sozinho com suas próprias inseguranças. Hoje a reflexão é sobre a Powder, a Jinx. Tem spoiler da primeira e da segunda temporada de Arcane. Vamos lá. É bem provável que você já tenha se sentido abandonado em algum momento da sua vida. E talvez, se você ainda não sentiu, existe uma grande chance de você sentir isso em algum momento. E se isso aconteceu na sua infância ou na adolescência, o impacto é maior ainda. E provavelmente a forma que você lida com o abandono ou com um apego a outra pessoa é definido por essas experiências que você tem nos primeiros anos de vida. Dificuldade de apego, necessidade de aprovação e mudança de personalidade. Powder é, sem dúvidas, a personagem mais complexa de Arcane. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com muita coisa relacionada a essa personagem. Uma boa parte da população tem um apego ansioso, então muita gente vai se identificar. A própria Powder já toca em temas muito profundos, porque associa tudo isso, apego, necessidade de pertencimento, com o universo caótico de Arcane. Porque o universo de Arcane, ele já é difícil por si só. O local onde a história acontece é extremamente interessante. Temos duas cidades muito próximas geograficamente, mas ao mesmo tempo completamente distintas. E em ambos ambientes conseguimos nos apegar e entender o lado de alguns personagens. De um lado temos a Cidade Alta, uma cidade muito desenvolvida, e de outro temos a Cidade Baixa, um ambiente majoritariamente subterrâneo que é extremamente pobre e caótico. Os habitantes da Cidade Baixa vivem em uma situação bastante vulnerável. Eles não pegam muito sol e são obrigados a conviverem com muitos animais que transmitem doenças. Então as pessoas que vivem na Cidade Baixa estão em maior situação vulnerável, tanto física quanto psicológica. E é justamente nesse ambiente que vive a Powder e a Vi, as duas personagens principais da história. A Powder é uma jovem da Cidade Baixa que passa por traumas e mudanças tão drásticas em sua vida que fazem ela mudar extremamente a sua personalidade, adotando o nome de Jinx. E tudo isso é fortemente influenciado pelo seu passado, pela sua infância. A Powder perdeu os pais muito cedo, e com isso a única pessoa que existia em sua vida era sua irmã Vi. Porém, por sorte, ela acabou sendo acolhida por Vander, que tratou as duas como se de fato fossem suas filhas. Elas viviam na Cidade Baixa, e isso fazia elas conviverem com diversas dificuldades no dia a dia. Elas conviveram com o Milo e o Clegor, que também eram crianças órfãs que tinham sido adotadas pelo Vander. E aí, por ser a irmã mais nova e ter perdido seus pais, isso impactou a Powder e criou uma espécie de dependência, que ocasionou nela um imenso medo do abandono. Todos nós crescemos com formas de apego, que trazemos muitas vezes dos nossos cuidadores primários. É por isso que essa fase da infância e adolescência é tão importante pra gente. E existem basicamente 4 formas de apego: apego seguro, apego ansioso, apego evitativo e apego desorganizado. Crianças com apego seguro podem ficar angustiadas com a separação, mas acolhem calorosamente o cuidador de volta por meio do contato visual e abraços. O apego ansioso descreve uma criança que fica assustada com a separação e continua a exibir comportamento ansioso quando o cuidador retorna. O apego evitativo denota uma criança que reage com bastante calma à separação dos pais e não aceita seu retorno. Já o apego desorganizado se manifesta em um comportamento estranho ou ambivalente em relação ao cuidador ao retornar, aproximando-se e depois se afastando, e até mesmo batendo no cuidador, e pode ser resultado de um trauma de infância. Pelo seu contexto em Arcane, Powder parece ter o apego ansioso, onde ela necessita o tempo inteiro estar próxima da irmã. Ela fica bastante assustada e apavorada com qualquer tipo de abandono, quando ela sente que vai ser abandonada. Se você sofreu uma perda no passado, principalmente quando você era criança, pode ser mais difícil se aproximar de alguém no presente. Um estudo que acompanhou 109 jovens que perderam um dos pais ao longo de 6 anos descobriu que ansiedade em relacionamentos românticos e medo de perder o pai sobrevivente são comuns. E a perda não necessariamente significa morte. Isso se aplica também a quem não teve o pai ou a mãe presente. E a Vi, a irmã da Powder, ela sente essa responsabilidade com sua irmã, justamente por ser mais velha. E essa responsabilidade também significa dizer não para a Powder, coisa que ela não quer ouvir, principalmente se esse não significa que ela vai ter que ficar longe da Vi. Ela não quer ficar distante, e mais do que isso, ela quer se sentir útil para ela. Vemos claramente o impacto disso quando o Vander é capturado. Vi parte para salvá-lo, e por ser muito perigoso, ela cita que não quer que sua irmã vá. E ela fala isso com todo cuidado. Ela fala que a Powder não está pronta para ir com ela. Só que isso era tudo que ela não queria ouvir, pois nessa situação, ao mesmo tempo que ela tinha que lidar com a distância que ia ficar da sua irmã, também tinha um sentimento de não ser valorosa e nem o suficiente para ela. Então eram as duas coisas que aconteciam com ela ao mesmo tempo: a sensação de abandono e de não ser o suficiente. E vemos isso refletir em como a personagem acaba perdendo totalmente o controle, ficando desesperada, se sentindo inútil e
totalmente abandonada. E a expressão dela muda completamente quando ela encontra uma forma de ajudar. Quando ela percebe que existe um meio em que ela pode ajudar a Vi. E é assim que funciona o apego dela. Se ela puder ou se sentir útil, ela se sente bem consigo mesma. Caso contrário, ela se sente totalmente inútil. E nós, seres humanos, podemos ser obcecados por conexão, principalmente se não a obtemos. Justamente porque foi um mecanismo que evoluiu para nos proteger. Para os nossos ancestrais, estar sozinho era basicamente uma sentença de morte. E a gente carrega esse fardo, entre aspas, de sentir o abandono ou a rejeição de forma muito forte. A rejeição de alguém, a rejeição de uma comunidade, dói muito na gente. Os humanos são biologicamente programados para a conexão. A ocitocina, o hormônio do vínculo, aumenta durante as interações sociais positivas e estabilizando o nosso humor e reduzindo o estresse. O vínculo social até mesmo reforça a saúde física. Essa necessidade de conexão ressoa em tradições espirituais, onde os relacionamentos promovem resiliência e autodescoberta. Ancorar-nos em conexões significativas fornece um poderoso sistema de suporte, nos aterrando durante tempos turbulentos. É muito provável que os melhores momentos da sua vida foram exatamente quando você estava com alguém especial, ou para pessoas mais extrovertidas em grupos. Dificilmente envolve um momento onde você está sozinho. De alguma forma, o nosso cérebro recompensa essa questão social, seja uma pessoa específica ou um grupo. A Powder sente uma enorme admiração pela Vi. E pelas coisas que aconteceram, a Vi não pode ser apenas a irmã da Powder. Ela, ao mesmo tempo, faz um papel de uma figura materna também. A Vi tem uma pressão de ser uma figura paterna e materna. Bom, mas isso é algo que eu vou falar no vídeo da Vi. Só que esse ponto criou muitas expectativas na Powder, e isso acabou bagunçando a cabeça dela. Porque geralmente colocamos muitas expectativas em pessoas que gostamos. É por isso que nos decepcionamos também, na grande maioria das vezes, justamente com pessoas que gostamos. Por esse fator, expectativa. Tem um episódio em que o Vander é capturado, e a Vi decide ir lá para tentar salvá-lo. E a Powder, obviamente, pelo todo esse desejo de ficar próxima da irmã e pela necessidade de se sentir útil, ela fala, eu quero ir. Só que a Vi não deixa. Ela não aceita a ajuda da Powder, porque ela sente que ela não está pronta. Seria perigoso para ela. Só que mesmo assim, ela vai até o local, desobedece sua irmã e acaba fazendo algo que faria sua irmã odiá-la naquele momento. Powder cria uma arma e acaba causando acidentalmente a morte de Vander e dos outros que viveram com ela. E quando mais uma vez ela tenta chamar a atenção da Vi para elogiar o que ela fez, o que ela recebe é justamente o contrário. Vi age de forma dura com ela, a chamando de Jinx, referindo-se a má sorte, azar. A Vi repreende sua irmã como um reflexo da dor que ela estava sentindo. Só que isso faz a Powder ficar numa espécie de choque. É nesse momento que aparece o Seal, que naquele momento entrega um conforto e o apoio que a Powder tanto queria. A Powder cita atônita: por que você me abandonou? Foi assim que ela resumiu toda aquela situação, como se ela de fato tivesse sido abandonada. O trauma de abandono é uma ferida psicológica profunda que surge quando o indivíduo se sente abandonado por alguém crucial para o seu bem-estar emocional e físico, normalmente durante a infância. Esse trauma pode ter efeitos duradouros que se manifestam de várias maneiras ao longo da vida de uma pessoa. E aí, perder todo mundo e se sentir a responsável por isso fazia ela potencializar esse forte medo de não ser suficiente. E além disso, a única pessoa que sobrevive acaba abandonando ela. Pelo menos era isso que ela acreditava. E tudo isso bagunça a mente da Jinx de uma maneira absurda. Mais tarde, quando Powder fica mais velha, percebemos algumas mudanças nela. Uma delas é que ela começa a ouvir as vozes dos amigos dela que se foram. Vozes que diziam que sua irmã tinha substituído, vozes que machucavam ela. A personagem começa a ter debates com ela mesma, se chamando continuamente de fraca e sentindo muita inveja quando ela vê alguém fazendo algo que ela não conseguiu fazer. Isso mostra todo o impacto que ela sofreu, e ela parece ter desenvolvido fortes sintomas psicóticos. A psicose pode incluir alucinações, delírios, fala desorganizada e movimentos anormais. Alucinações, perceber algo que não existe, e delírios ou falsas crenças são marcas registradas da psicose. Os cientistas ainda não têm uma definição clara do que de fato causa a psicose. A genética, por exemplo, desempenha um papel importante, porque o risco de desenvolver esquizofrenia é maior para gêmeos e parentes próximos com a condição, mas o desenvolvimento da psicose abrange muito mais do que o perfil genético de uma pessoa. É provavelmente devido a uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Algumas pessoas de fato são mais vulneráveis a ela. Então, em algumas pessoas, ela pode surgir devido ao estresse, trauma e outros eventos. E geralmente vemos a Powder tendo essas sensações justamente quando ela está num momento de maior estresse. Episódios psicóticos, em alguns casos, podem ser desencadeados por gatilhos específicos. Além da presença subjacente de condições como esquizofrenia e transtorno bipolar, os sintomas podem ser provocados por ansiedade e estresse, uso de álcool ou drogas e falta de sono. É interessante que as alucinações que ela sofre são justamente referidas
traumas, ao abandono e à sensação de incapacidade. Nas alucinações, ela vê pessoas colocando ela para baixo, atacando seus pontos mais vulneráveis. Além dela ver também, nas alucinações, expressões de pessoas que estão zombando dela. E tudo isso é alimentado pela própria visão dela sobre si mesma e de como ela imagina um mundo percebendo ela. Pessoas que passaram por situações traumáticas na infância podem sentir insegurança em várias relações, maior do que a média geral da população. Esse é um fenômeno comum para os sobreviventes de traumas de infância, especialmente aqueles que cresceram em lares onde eram invalidados, ignorados ou descartados. A letra da música tocada na abertura, dizendo que todo mundo está contra ela, não poderia definir melhor essa personagem, de como ela sente que todo mundo está contra ela. Uma pessoa que passou por um grande trauma provavelmente usará em excesso algumas áreas do cérebro e subutilizará outras. As partes do seu cérebro envolvidas no monitoramento de sinais de perigo e na antecipação do que pode dar errado são usadas em excesso. Vivenciar um trauma severo pode desligar outros sistemas não envolvidos na resposta a emergências. Também é provável que parte do seu cérebro envolvida sem aproveitar o momento, celebrar seus próprios sucessos, perseguir objetivos positivos, relaxar, sentir gratidão ou admiração ou criar vínculos seguros com outras pessoas podem ser subutilizadas. E percebemos claramente como o foco da Jinx é justamente em situações do passado dela que são ruins. É como se ela usasse uma lente que filtra tudo que ela vê, tudo baseado nos próprios medos que ela mesma possui. E é por isso que ela fica extremamente vulnerável à influência e manipulação do Silco. O Silco é a única pessoa que fica ao lado dela. O ponto é que Silco era um homem extremamente instável, que se sentia traído por seu irmão Vander. Só que qualquer forma de afeto para Powder é muito. Para alguém com poucas pessoas em sua vida, o valor atribuído a certas relações pode ser muito alto. E isso é especialmente verdadeiro se a pessoa acredita que não seria capaz de se aproximar de mais ninguém. Isso coloca as apostas de perda bem altas, aumentando ainda mais o medo de ser abandonado. E vemos como o Silco se aproveita disso. Ele usa justamente a forte dependência que ela tem, a forte dependência de ser útil, a dependência de querer se sentir próxima de alguém. O medo do abandono é um sintoma bem comum de quem possui transtorno de personalidade borderline. Um senso de identidade subdesenvolvido, juntamente com um forte foco nos outros, criam uma tempestade perfeita para o medo do abandono crescer. Ou seja, em meio a toda essa sensação de ser deixada, existia alguém ali que acolhia ela. Isso fazia ela criar um novo apego a uma nova pessoa. Ela basicamente muda seu alvo de apego. Agora ela abandonava tudo para estar ao lado do Silco. Agora é dele que ela busca aprovação e conforto. E também é ele que encoraja para que ela deixe o seu passado para trás como Powder e aceite se tornar Jinx. Ele sabe como influenciar ela. É por isso que ele gosta de citar os termos família, ou dizer para ela que ele precisa dela. Tudo isso faz ela se sentir especial perto dele. Ele fala basicamente tudo o que ela queria ouvir para se sentir valiosa, segura. E é por isso que ele tem o controle dela. Resolvido temporariamente essa questão de ser abandonada, Powder tem que conviver com o senso de não se sentir útil, que gerou nela um forte medo de falhar. É por isso que ela tem muitos problemas relacionados ao seu senso de autoeficácia. Autoeficácia é um conceito psicológico que se refere aos seus pensamentos e percepções sobre sua capacidade de executar as ações necessárias para atingir um objetivo específico. Em termos mais simples, autoeficácia é sua crença de que você pode ter sucesso em uma situação específica. Uma coisa para você ter em mente é que a autoeficácia não é habilidade para atingir um objetivo, mas sim se você acredita que pode realizar o objetivo. Como a autoeficácia está intimamente ligada à sua crença em sua capacidade de realizar algo específico, ela pode afetar a maneira como você o gerencia. Powder teme fortemente errar novamente. E às vezes isso não se reflete na realidade, porque ela é muito habilidosa tanto em combate quanto criando suas próprias armas, mesmo tendo menos recursos do que os habitantes da Cidade Alta. Ela consegue criar armas capazes de usar o Hextech. E é justamente se esforçando para atingir o seu valor que ela ataca diretamente os defensores da Cidade Alta. E aí ela começa a ser procurada. Então assim, de alguma forma, o medo dela de falhar acabou de alguma forma fazendo com que ela se esforçasse mais e tentasse provar o seu valor, que de alguma forma tornou ela mais forte. Como resultado de um trauma, certos grupos de neurônios, aqueles relacionados a funções de sobrevivência, podem, ao longo do tempo, conectar-se mais fortemente uns com os outros, ao mesmo tempo em que se tornam mais isolados do resto do cérebro. Isso pode levar a um tipo de rigidez, em que o acionamento de uma parte de uma rede neural torna mais provável que todo o conjunto de neurônios seja ativado. Essas redes podem ficar presas em um padrão e resistir à absorção de novas informações. E é isso que faz a Powder ficar presa no passado. Porque de alguma forma, a pessoa que tem um forte trauma ou que vive um período difícil na infância, é como se ela ficasse com o
sistema desatualizado. A pessoa não é mais o adolescente ou a criança indefesa, mas ela se comporta como tal. É como se o sistema ficasse desatualizado. E aí, mesmo que ela tente fugir disso, quando ela vê alguma coisa que liga ao passado dela, é como se tudo isso voltasse novamente. Apesar de querer provar o seu valor para o Silco e dizer para si mesma que a Vi não fazia mais parte da vida dela, quando ela reencontra a Vi, seu apego volta novamente. Ela aceita para a Vi que mudou, mas a realidade é que muitas coisas estavam como antes. Percebemos um olhar de vulnerabilidade quando ela reencontra sua irmã. É como se ela voltasse a ser aquela criança indefesa. Isso porque as memórias que ela tinha do passado se cristalizaram nela. Quando um estímulo específico, uma situação, um evento, uma pessoa ou um pensamento ativa uma memória emocional, ela pode ser agradável ou dolorosa, embora possa não se sentir tão intensamente quanto a experiência original da emoção. Só que mesmo não tendo o mesmo impacto de antes, as memórias podem influenciar fortemente as ações no presente. E qualquer coisa que esteja conectada com nossos sentidos pode ser uma deixa para acender uma recordação emocional. Não existe problema algum nisso. O importante é simplesmente ressignificar e qualificar essas memórias, porque algumas delas não são mais úteis, não servem mais, não precisam afetar como antes. Vai citar algumas palavras de afirmação para sua irmã, como "eu não vou te abandonar de novo", e isso toca profundamente a Powder. Só que aí, por infelicidade das duas, a Vi acaba sendo capturada pelo Echo e elas se separam de novo. Só que a Powder sente emoções mistas, que ao mesmo tempo que ela gosta da sua irmã, ela tem um ressentimento por ela. O ressentimento é comumente definido como uma emoção terciária, uma emoção que emerge depois que as emoções primárias e secundárias foram processadas. Por exemplo, a raiva como emoção primária pode levar à fúria como uma resposta secundária, que se for suprimida ou não resolvida, pode eventualmente se manifestar como um ressentimento. A palavra ressentimento tem origem do latim resentire, que significa sentir novamente, que descreve amplamente a revivência de queixas passadas que alimentam o ressentimento cada vez que aparecem ou ressurgem. Ao contrário da raiva, que busca uma expressão imediata, o ressentimento é frequentemente escondido. É como se fosse uma forma passiva que vai cozinhando sobre a superfície. Não expressa, mas muito potente. Após o reencontro com sua irmã e descobrir talvez uma possível traição de Silco, Powder começa a ter sentimentos muito confusos em relação a Vi e ao Silco também, gerando nela ainda mais alucinações. E ela fica na dúvida se ela é a Powder ou a Jinx. E é tentando entender isso que ela cria uma situação onde a Vi teria que escolher se iria matar a Caitlyn como uma forma de provar que ela ainda gostava dela. E aí, novamente, a Powder teria a Vi para si mesma. Só que como o mundo de Arcânia é extremamente trágico, Silco acaba pegando a arma, tentando atirar em Vi, e durante um surto da Jinx, ela acaba matando ele, matando aquele que a acolheu. Esse processo deixa ela extremamente amargurada, fazendo com que ela se assuma de vez como Jinx. E com isso, ela acaba lançando um foguete, matando várias pessoas do Conselho da Cidade Alta, tornando-se a criminosa mais procurada da cidade. Nesse momento, parecia que não tinha mais volta, porque agora ela era simplesmente uma das criminosas mais procuradas. Jinx cita que a Vi dizia que eu consertava tudo antes de eu quebrar tudo. A Jinx agora tentava se apegar a um conceito que ela achava que as pessoas tinham dela e passa a incorporar isso em suas ações. O objetivo dela na segunda temporada é acabar com o restante da família dela, ao mesmo tempo que ela assume que todo mundo que fica ao seu redor acaba morrendo. Ela sente o problema ao mesmo tempo que se sente problemática. Ela passa a acreditar que de fato o nome dela causa azar. Ela começa a aceitar essa personalidade dela, começa a se comportar como tal. Às vezes, para nos sentirmos no controle ou para nos acostumarmos com algo, procuramos colocar diversas coisas que nos caracterizam. Powder gostava de dizer para os outros que era um erro, que ela não fazia nada certo. Rotular-se como mal é frequentemente um julgamento que decorre do seu sistema de valores. Esses valores surgem das crenças que você formou por meio de sua criação e experiências, mas também são fortemente influenciados pela cultura. Em outras palavras, as expectativas sobre o que significa ser bom podem variar dependendo da sociedade em que você vive. E a Vi, vendo o que sua irmã tinha feito, decide também cortar os laços com ela e passa a se unir aos defensores da Cidade Alta para caçá-la. Isso novamente é um golpe muito grande na Jinx. Todos esses sentimentos fazem com que as duas lutem entre si, mas ambas não conseguem acabar uma com a outra, tanto pelos eventos que acontecem, quanto pela própria hesitação das duas, motivadas pelo forte apego que as duas nutriam entre si. O ponto é que, em meio a todos esses conflitos, Jinx encontra Isha. Interessante porque a Isha é uma personagem muito parecida com a Powder quando ela era criança, e a própria Jinx enxerga isso nela. Elas vão se apegando uma à outra, e a Jinx ganha um senso de proteção com ela. Assim como a Isha tem esse senso de proteção com a Jinx, ela gosta da Jinx do jeito que ela é. Essa amizade das duas fica tão forte que a Jinx abandona por um momento o seu os outros objetivos, focando apenas em passar o seu tempo com a Isha. Ela tinha muito medo de perdê-la, mas ao mesmo tempo que ela tentava ficar longe dos combates, após se tornar a criminosa mais procurada por atacar o Conselho da Cidade Alta, ela começa a se tornar um símbolo de luta para as pessoas da Cidade Baixa. Ou seja, ao mesmo tempo que ela queria se afastar dessa vida, o mundo meio que cobrava para que ela voltasse. E aí é que entra um forte paradoxo na mudança. Ela ganha uma nova amiga, tem um novo apego, mas ao mesmo tempo ela ainda anseia pela Vi
e pelo Silk. As vozes em sua cabeça continuam muito firmes e presentes. Por mais que ela tente de alguma forma dizer que não é a mesma de antes, ela continua demonstrando fortes reflexos do seu passado que ela viveu. Mudar é algo muito difícil. A maioria das pessoas não vai mudar tanto assim, pelo menos pra melhor, porque simplesmente dá muito trabalho mudar. Em um certo nível, a mudança é fácil. A parte realmente difícil é fazê-la durar muito tempo. O Dr. House, da longa série de TV, cita que as pessoas não mudam, elas apenas se tornam mais quem elas realmente são. E isso faz bastante sentido de certa forma. Você não muda como tal, mas sim envelhece. E conforme você amadurece, suas essências internas se cristalizam. Então pode-se dizer, paradoxalmente, que você cresce em sua personalidade inata. E é isso que acontece com a Powder. Ela, apesar de ser mais fria, ou ter uma tolerância maior a causar danos aos outros, ela é um reflexo do seu eu criança crescido. Ela continua com medo de ser abandonada, de ser deixada para trás, de ficar sozinha, só que como adulta, a proporção disso fica maior. E nessa segunda temporada, a Jinx tenta mudar. De alguma forma ela se esforça. Só que o passado sempre está presente para ela. Percebemos na cena onde as pessoas começam a tocar nela, depositando nela uma confiança e esperança. E vemos como aquilo faz ela se sentir amada e validada novamente. A cena onde ela abraça o Vander junto com a Vi é belíssima. É uma representação do apego que ela tanto buscou. Porém, aquilo ia ser tirado dela novamente. Após ter uma esperança de que Vander voltaria novamente para ela, Jinx acaba sofrendo outro golpe muito forte, pois em meio a essa busca, ela acaba perdendo tanto a esperança do Vander retornar e também perde a Isha, que acaba se sacrificando para salvá-la, fazendo algo bem similar ao que ela tinha feito no passado. Naquele instante vemos o terror na expressão da Jinx. E depois de perder Isha, Jinx se entrega aos defensores e fica com um humor muito depressivo, fazendo com que ela até mesmo tente tirar a própria vida, até que o Echo convence ela a não fazer isso e retornar para a batalha final. E no final, ela acaba se sacrificando. E talvez de fato o sacrifício dela seja a melhor conclusão da série. Jinx não poderia ter tudo aquilo que ela queria. O sacrifício dela no final é bem cruel, porque ela não conseguiu o que queria. Ela não conseguiu em toda a sua vida ter o seu apego correspondido. Ela salva a Vi. Se ela não sacrificasse, ia ser a Vi que iria morrer. E provavelmente ela não conseguiria viver sem ela, muito por esse forte apego que ela criou. E podemos perceber como o ambiente e os eventos afetaram drasticamente sua saúde mental, pois em outra realidade, ela era uma pessoa extremamente diferente. Jinx sofreu bastante durante o decorrer da série, mas no fim, conseguiu se reconciliar com sua irmã e criar outros vínculos muito importantes. O medo do abandono, apesar de ser um medo real que a personagem sofria, estava mais vinculado ao seu passado, à sua versão de uma garotinha indefesa. Jinx demorou a perceber a sua nova realidade, de que ela não necessariamente precisava de toda essa aprovação. Somos muito definidos pelo que vivemos na infância, na adolescência, nos nossos primeiros anos de vida, mas não necessariamente precisamos ser definidos por essa época. O nosso apego, como é provado por muitos estudos, pode mudar também, por esforço nosso, por ficar próximos de pessoas que nos fazem bem, por um forte desejo de fazer diferente. Mas não é fácil, porque o medo do abandono é como se fosse uma cicatriz, que molda como confiamos, como amamos e como nos protegemos de sermos feridos novamente. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.